Gente, hoje eu estava ouvindo música um pouquinho e teve uma hora lá que o Jota Quest viu um vídeo sobre o Guapimirim, sobre uma cachoeira lá para ir. Hoje, aliás, o dia tá fresco, então eu pude usar uma roupa mais... Agora eu acabei de tirar as cartas pro tarô e aquece, tá? É uma energia de aquecimento, uma energia vital, é uma energia muito gostosa quando você está jogando tarô. E eu comecei a suar. Eu tava com friozinho até, né? Tem um ventilador aqui. Eu falei, mas não vou desligar o ventilador. Ainda bem, porque quando eu entro naquele ritmo do tarô, da energia ali em torno, eu não gosto de parar. Então, eu comecei a suar do mesmo jeito. Mas antes de começar a fazer o vídeo, eu estava ouvindo música, descansando um pouco depois do almoço. E eu estava escutando, e no momento lá do vídeo sobre o Guapimirim, sobre uma cachoeira lá, como chegar até lá, enquanto o motorista ia guiando, ele estava ouvindo uma música do Jota Quest. Eu não vou cantar por causa dos direitos autorais, senão meu vídeo nem tem editado. Estou eu procurando o vídeo lá e o vídeo está bloqueado por causa dos direitos autorais, sabe? Coisas do capitalismo. Mas eu anotei aqui porque uma coisa cantada é difícil depois ser recitada, mas tá lá, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber para onde eu vou, aonde tenha sol, é para lá que eu vou. A Ângela aqui, reiteradamente, fala do medo. Porque para uma analista e uma mulher observadora como eu, que observa a vida, o medo é a raiz de todos os males que acontecem no planeta. Todos. Pode pensar em todos. E olha que eu estou escrevendo sobre o Criador, né? Mas esse vídeo não é sobre o Criador. Esse vídeo é para falar, mais uma vez, do medo. E você se sente impotente porque você gostaria de passar isso para a pessoa para que ela fosse feliz. Porque o medo, como eu repito sem número de vezes, ele é impeditivo. Ele, além de não te levar a lugar nenhum, ele impede que você vá com os seus próprios pés. Então, tem essa coisa horrorosa que o medo proporciona. Então, essa música do Jota Quest me lembrou, porque às vezes até eu, que diante de algumas notícias que aparecem nos noticiários, que eu vejo mais o YouTube e vejo alguns noticiários mais independentes, como o ICL, por exemplo, eu recomendo que vocês assistam no YouTube. É só digitar ICL Notícias no YouTube e você vai abrir e ver os jornais do dia. Mais maduro, fala sem medo das coisas, mas deixa você amedrontado, porque estamos diante de uma população imensa, mundial, se perdendo no medo, quando poderia estar construindo e sendo feliz. Às vezes vocês podem até se perguntar, o que essa chata fica falando aí, e o que a gente vai achar de interessante no que ela está falando? Primeiramente, é uma pessoa que viveu. Isso não é pouco. Qualquer pessoa desse lado aí, que viveu, precisa ser respeitada. Porque detém conhecimento, detém experiência, detém vivência. E qualquer pessoa minimamente esperta pega um pouco daquela experiência
vê o que te serve e aquilo economiza caminhada. Eu não me arrependo desses meus 72 anos, porque eu sempre olhei as pessoas com experiência. Aprendia muito. As pessoas às vezes achavam estranho que uma garota nova gostava de conversar com velhos. Velho é história viva. Ele passou na pele, ele passou na carne. Ele machucou o seu coração, ele feriu a sua mente. Ele frustrou os seus sonhos. Ele viu seus sonhos morrerem. Então, quando ele diz com conhecimento de causa. Mas, infelizmente, somos uma sociedade que despreza as pessoas com mais idade. Ah, isso daí está superado. Mas é justamente o estar virando as costas para isso que está fazendo uma sociedade extremamente medrosa, facilmente enganada e muito manipulada. E, no entanto, como diz a letra, medo, eu não te ouço mais, porque você não me leva a nada. Todo mundo tem medo. Só que existe um medo saudável que diz assim, ó, cuidado, vai chover hoje, vai chover muito, anunciou que vai chover, você vai meter a cara e vai pegar um trânsito, que você sabe que na cidade chove, tudo para, tudo, metrô para, a Presidente Vargas não anda, a Rio Branco nada se move, você vai ficar presa lá, como já aconteceu. Isso é fruto de experiência, só sabe. Então a pessoa escolhe, não, então eu vou deixar para outro dia o que eu tinha que fazer hoje, porque dá para esperar. Entendeu, criança? Esse é um medo construtivo. Que é aquele medo da experiência que te avisa, olha, se você vai peitar, então se prepare para ficar por lá. Ou então adia isso para amanhã, porque a meteorologia cada vez está acertando mais. Mas esse medo que o Jota Quest canta é um medo que não te leva a lugar nenhum. Pior, ele te impede de ir. Você fica preso naquele medo. Você não anda, você não é feliz, você só se enche de agonia e o medo se alimenta de medo, que aí você vai procurar coisas que só alimentam o seu medo, só confirmam o seu medo. E você estraga uma vida inteira. Quando você olha, tem uma vida desperdiçada. Tem uma vida de pessoas repetindo frases. Se eu soubesse o que eu sei, eu não teria feito isso. Não, você nunca vai saber tudo. Mas do seu lado tem alguém que sabe mais que você e que, se você tiver a humildade de ouvir o chato ou a chata falar, vai te economizar tempo. Não, por ali eu não vou, que aquilo ali só vai me trazer prejuízo e eu não quero prejuízo, eu quero ganhos. É para ser esperto. Quando eu falo aqui, para onde eu vou? É onde tenha sol, porque o sol ilumina, o sol faz florir, o sol seca, o sol traz alegria, o sol energiza. É diferente do medo. O medo ofusca, o medo engana, o medo enrola. Então você que está aí, porque todo mundo tem medo, olha para o seu medo. Por que eu estou tão infeliz? Do que é que eu tenho medo? Não tenha medo de ver. Seja o seu pai, seja a sua mãe, seja o seu orientador e diga, peraí, vamos dar um jeito nisso aqui. Por que você está com medo disso aqui? Quem te convenceu que a coisa é assim? Vamos tirar a dúvida. Vamos perguntar ao Google, ao ChatGPT, ao Gemini, vamos fazer alguma coisa. Vamos ouvir aquele velho, aquela velha. Quando isso aconteceu com ele, o que foi? Demorou para sair? É isso que você tem que fazer. Não é tão difícil assim.